A ação começará em breve. Tá, vou trocar para o troço do slide aqui. Eu peço que, cara, vocês me interrompam sempre que vocês quiserem, entendeu? É legal fazer isso por áudio, porque eu tô abarrotado de coisas na tela, então vai ser o melhor jeito de eu prestar atenção, assim. E vamos dialogando, que é importante nessa capacitação específica. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Meu nome é Thales, como vocês já sabem. E hoje estou aqui na STD UFSC para dar essa capacitação sobre leitura de moção. Existe esse quadro base de leitura de moção, né? Primeiramente, deixar claro que eu não inventei nenhum desses conteúdos e que eu tenho que agradecer muito a várias capacitações, tipo a da Rafaela Salles sobre leitura de moção, da Radassa, fui picotando várias partes diferentes e de alguma bibliografia também para incluir tudo numa mesma capacitação, assim. É tipo um roteiro base, né? Bom, leitura de moção. Vocês estão conseguindo ver os pressupostos, só para ter certeza? Tipo, passou o slide aí? Sim. Fechou. Vemos. Bom, galera, sobre a leitura de moção, alguns pressupostos antes da gente entrar nos tipos de leitura de moção. Basicamente, isso aqui vai seguir a seguinte ordem. Primeiro, a gente vai falar de alguns pressupostos dessa leitura de moção, depois a gente vai falar dos tipos de moção, né, que é algo comumente disseminado no mundo dos debates, e depois a gente vai falar sobre pensamento estratégico e, por último, alguns exercícios da capacitação da Jéssica, inclusive, para que a gente possa treinar essa leitura de moção. Pois é. Bom, sobre... deixa eu fechar meu WhatsApp. Pronto. Alguns pressupostos da leitura de moção que a gente tem que ter em mente sempre que a gente vai debater, e é uma coisa que parece óbvia, mas que no fundo não é tão óbvia assim, porque a gente acaba não fazendo. Primeira coisa, o Fiat do governo. O Fiat do governo é uma ideia de que toda moção, ela tem o potencial, e por ser uma moção, inclusive, tem a característica de poder acontecer no mundo real, de se impor na realidade. E isso implica que a moção traz alguns pressupostos. Por exemplo, essa última moção que a gente debateu. Esta casa lamenta a alienação causada pelo Big Brother Brasil em tempos de crise. Essa moção é muito interessante para a maioria dos tópicos que a gente vai discorrer aqui, porque existe a questão da alienação posta pela moção. E não adianta a oposição dizer que não existe alienação, porque a moção está dizendo isso, a moção está ditando isso. E atacar isso é atacar um dos pressupostos do debate. Então, em realidade, o que a oposição teria que fazer é justamente atacar essa alienação, né? E assumir que ela existe e então atacar, não atacar seus pressupostos. Tipo, se a gente está debatendo uma proposta de lei que é muito difícil de passar no Congresso Nacional Brasileiro, por diversas características, por ser conservador, por ter bancadas específicas, pelo centrão, tudo bem, isso não é relevante ao debate, porque a gente está comentando sobre a medida como se a gente fosse o parlamento, né? A gente não está vendo os pressupostos fáticos disso acontecer na realidade. Porque a moção assim implica. Ou, sei lá, estamos debatendo uma invasão alienígena, que foi um bom exemplo de outra capacitação. Não adianta dizer que a invasão alienígena nunca vai acontecer, a gente tem que valorar ela, e esse é o fim do debate. Bom, partindo então para o que tem mais de central aqui nos pressupostos. Toda moção, ela traz duas informações, as duas informações mais relevantes da moção implícitas. A primeira toda moção traz um status quo, traz um estado de coisas do jeito que ele acontece na realidade, traz a realidade em si. E segundo, a gente está debatendo isso por alguma razão, ou seja, há um problema nesse status quo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é se perguntar, identificar por que a gente está tendo esse debate. Opa, alguém está entrando na call aqui. Olá, Caroline, bem-vinda. Bom, então, basicamente, a moção implica um status quo e implica um problema nesse status quo. Eu acho que eu vou passar esse slide e depois voltar. Deixa eu ver se tem. Para dar o exemplo dessa moção aqui sobre o status quo e o problema dele. Esta casa acredita que o Tribunal do Júri deveria ser abolido do sistema penal brasileiro. Vejam bem, se a gente olha para essa moção, para identificar o que tem mais de central nela, a gente tem o quê? O status quo e o problema. Qual que é o status quo? O Tribunal do Júri existe efetivamente na realidade brasileira. E esse Tribunal do Júri possui alguns problemas. Isso depende de informações implícitas que tu tem conhecimento acerca dessa questão, né? Então, por exemplo, a gente poderia argumentar que o Tribunal do Júri, no sistema penal brasileiro, possui o problema de uma decisão leiga. E isso acarreta, por exemplo, em uma injustiça social na medida
em que o tribunal do júri pode condenar alguém sem detalhes técnicos, sem as efetivas provas. E esse é um problema na medida em que a gente está condenando inocentes. Então, tipo, a gente já tem o status quo de o que acontece nesse tribunal do júri, do que é o tribunal do júri que ele está posto, e que ele tem alguns problemas reivados em si, além de algumas positividades, por óbvio, e a gente identificando esse problema no status quo, que, enfim, depende do enquadramento que tu vai dar, mas identificando esse problema é que a gente resolve esse problema e ganha o debate. É basicamente esse o fim do debate, né? Voltando aqui, e justamente esse problema que se identifica no status quo, por exemplo, a questão da injustiça das sentenças do júri em decorrência do tribunal, do conselho de sentença ser composto por leigos, é que a gente pode fazer efetivamente o enquadramento. Por isso que eu botei aqui essa construção do framing logo depois do problema. Porque, identificando onde a emoção se encaixa na realidade, a gente prepara esse framing, que é, enfim, necessário ao primeiro-ministro, e é muito positivo a extensão na medida em que ela pode aprofundar aquele tópico, né, para se diferenciar do primeiro governo. A gente entender, por exemplo, qual que é o problema, evidenciar ele no nosso enquadramento, dar o contexto, para depois a gente efetivamente poder ter uma argumentação mais central e relevante. Por exemplo, se eu vou falar que o tribunal do júri, ele possui decisões injustas por si só, isso não diz nada. Mas se eu identifico o problema do tribunal do júri, por exemplo, que são decisões injustas aos réus na medida em que eles não têm a sua culpa analisada por um juiz competente, a gente pode dar um framing, por exemplo, de o sistema penitenciário lotado, ou seja, prisões cheias, e a gente ainda julgando com esse tribunal que é composto por leigos e prende pessoas. Então, a gente está piorando um problema da realidade muito relevante, que é o sistema prisional estar abarrotado de presos e essas pessoas não estarem sendo ressocializadas. Percebam como essa questão de associar o framing ao problema da... Nossa, o barulho está bem louco. Ao problema da moção é o que traz relevância para o seu caso, porque se eu só falar, tem algumas pessoas sendo presas injustamente, isso não tem tanta relevância. Agora, se eu falo que existe uma causa para isso, que o contexto é um contexto de alta prisionabilidade, se é que essa palavra existe, e que isso vai abarrotar a situação das prisões, em que os presos já estão sendo não ressocializados, estão piorando a sua situação ali dentro da cadeia, vivendo em condições subhumanas, isso já ganha um peso maior, né? Então, feito esse framing, é que a moção vai promover essa alteração no status quo. E o dever do governo é basicamente argumentar para provar que essa alteração do status quo vai mitigar ou resolver o problema identificado pelo framing, e a oposição tem que contra-argumentar isso de alguma maneira, ou dizendo que o problema é outro, ou discordando na solução, né? Bom, isso é algo mais básico dos debates, eu vou passar para frente. E outro disclaimer. Eu botei para fins desse debate, nós temos uma democracia funcional, porque a menos que a moção especifique um contexto muito específico, a gente tem que aceitar algumas leis de dissenso, por exemplo, democracia, oferta e demanda, a menos que a moção fale que a gente esteja, por exemplo, na Coreia do Norte, a gente não está na Coreia do Norte, e a gente tem que assumir esses pressupostos básicos de uma civilização média, né? E quando eu botei para fins desse debate, porque quando o InfoSlide fala para fins desse debate, X é tal coisa, isso é vinculativo, a gente não pode discordar disso, né? Porque senão a gente vai estar debatendo de fora da moção. Pois bem, vamos lá, destrinchando a moção, gurizada. Isso aqui também acho que é algo que vocês sabem bastante, mas é sempre importante relembrar. Para destrinchar a moção, e é importante conectar isso com o framing, a gente tem esses três aspectos que a gente pode depreender para aprimorar nossa argumentação, e para dar uma centralidade específica a ela. Até para a gente ler aquela moção e poder trazer para o papel, sabe? Poder trazer para a nossa vida e não bater o olho na moção e ficar perdido. Basicamente, identificar os grupos interessados nisso, e os grupos mais interessados nisso é porque a gente passa tudo por filtros, né? Então, por exemplo, na moção do Tribunal do Júri, um grupo interessado pode sim ser a sociedade, na medida em que o Tribunal do Júri pode estar assegurando, por exemplo, um combate à noção de impunidade, logo a sociedade sai beneficiada porque a sociedade tem um sentimento de segurança pública. Mas vejam bem, como dado um framing específico de situação de caos prisional, o maior grupo interessado, por exemplo, passa a ser, e o argumento mais central passa a ser o argumento que diz respeito aos presos e aos processados, que são as pessoas que mais sofrem com isso. É importante a gente não
não banalizar, por exemplo, a análise de stakeholders, de métricas e de relevância, plausibilidade e impacto, porque, no final, a escolha certa dos stakeholders, das métricas e da relevância, enfim, de quais argumentos tu vai trazer só os melhores, é uma das questões que faz tu ganhar o debate. Pois bem, as métricas. É interessante salientar que, assim, no debate, tens que falar as métricas que tu está utilizando para que a gente possa debater a melhor luz e para que o adjudicador possa identificar o que tu está falando direitinho. Porque, na medida em que o debate vai chegando ao final, por exemplo, a gente tem diversos bancados que deram discursos, às vezes, nem um pouco comparativos. Como é que a gente vai comparar isso e como é que a gente vai trazer isso à tona para o adjudicador saber quem ganhou? A gente utiliza uma métrica para medir o debate e ver quem está melhor. Por exemplo, a gente pode utilizar a métrica nessa questão da moção do tribunal do júri. Qual bancada propicia a maior justiça às pessoas que estão sendo processadas? Nesse sentido, seria muito interessante uma argumentação que diga respeito à condição do julgador, e a como esse julgador tem algumas características, ou como é importante que o julgador seja do povo, para que o réu seja condenado por seus pares, e, portanto, uma decisão mais democrática, ou a justiça poderia ser entendido como uma decisão técnica que respeita a lei nos limites dela, feita por um magistrado que possui essa expertise. Vejam como existem, por mais que a gente defina uma métrica, por exemplo, quem traz mais justiça para a sociedade em geral, existem várias linhas de argumentação que tanto o governo quanto a oposição podem tomar. E se tu utiliza essa régua e ganha, no caso da oposição, tem atividade de processo penal, tribunal do júri que a gente tem que fazer. Se tu utiliza essa régua e tu ganha nessa régua do caso da outra bancada, é que tu leva o debate. Bom, basicamente o parâmetro sobre o qual o debate vai ser julgado, né? E tu pode, efetivamente, impor isso aos adjudicadores, dar uma dica para eles, assim, ó, essa régua que vocês têm que usar, e nessa régua aqui a gente é o maior caso, entendeu? Bom, existem diversas maneiras disso, mas acho que você sabe, a questão da moralidade, ou qual hipótese vai trazer o maior custo-benefício, ou o framing deixa aquilo em um estado de extrema necessidade, logo a gente precisa aplicar essa medida. Bom, e a relevância, plausibilidade e impacto, né? A gente, basicamente, a análise de relevância, plausibilidade e impacto tem esse viés de filtro, porque a gente vai filtrar os argumentos, a gente às vezes pensa em muita coisa no prep time, e não necessariamente aquele é o melhor caso que a gente pode fazer. Às vezes é melhor ter um argumento muito, muito relevante, plausível e impactado do que 3 argumentos que não são tão centrais assim. Bom, a relevância, basicamente, é a centralidade do argumento, ou seja, como aquilo diz respeito ao problema, diz respeito à moção, por isso muito importante que vocês utilizem o frame. A plausibilidade é o certificado de que isso pode acontecer na realidade, que vocês ampararam a argumentação de vocês em uma cadeia lógica que não está completamente dissociada da realidade. Basicamente, um exemplo muito legal do que não fazer, quando assisti uma capacitação do Rio Grande do Norte aí, foi uma argumentação de que os bilionários se preocupam com os trabalhadores e, por isso, vão voluntariamente aumentar seus salários. Isso não tem plausibilidade porque isso não guarda relação com o que a realidade de fato é. Vocês podem fazer isso, guardar relação com a realidade, fazendo um framing que aponte como isso vai acontecer, ou dando um mecanismo de por que os bilionários se preocupariam com os trabalhadores e voluntariamente iam aumentar seus salários. Muito difícil de fazer isso, mas, enfim, a plausibilidade também depende de uma determinada argumentação de vocês no sentido de dar mecanismos de como as coisas acontecem. E, por fim, o impacto é quanto isso afeta determinado grupo. E muito importante aqui nos últimos debates da nossa CDD, eu percebi que, às vezes, a gente prepara alguns argumentos muito bem construídos, com cadeia lógica, com relevância e plausibilidade, e só falta impactar. Não esqueçam de impactar o argumento. E as pessoas que falam depois, especialmente, analisem se o companheiro de vocês impactou o argumento para que vocês possam, de repente, complementar isso. Bom, destrinchada a moção, com stakeholders, métricas que vocês vão utilizar, relevância, plausibilidade e impacto, a gente vai passar efetivamente para os tipos de moção, gurizada. Essa parte, assim, ela pode parecer banal, mas nos 2 debates que a gente teve até agora, eu vi que pelo menos metade das pessoas, eu incluso, na verdade, e erramos a leitura da moção porque a gente não soube identificar qual era o tipo da moção exatamente. Bom, vamos começar. A moção descritiva não é necessariamente a moção mais importante, mas a moção descritiva, enfim, às vezes aparece e ela
era mais comum antigamente, né? Atualmente ela perdeu um pouco de força. Mas a moção descritiva, ela propõe um debate sobre uma definição, um conceito, né? Ou um suposto fato. A gente tem que enquadrar algo em determinada caixinha. Por exemplo, esta casa acredita que o imposto é roubo. Uma argumentação central aqui é uma argumentação que liga o imposto a roubo, sem valorar ele positivamente ou negativamente. E essa é uma coisa que eu noto que existem muitos enganos, assim, por exemplo, a pessoa chega no debate e vai falar, não, pô, essa casa acredita que o imposto é roubo, porque o imposto é ruim, não sei o quê, não sei o quê. Não, é muito mais central aqui apontar as características do imposto que faz, por exemplo, a compulsoriedade, o Estado está te exigindo aquilo, que fazem ele se enquadrar nessa categoria, né? É uma espécie que se enquadra no gênero roubo. Logo, a argumentação mais central vai atentar especificamente ao que a moção está pedindo. Ou esta casa acredita que a alienação é uma dádiva, que não que a gente não precisa valorar se a alienação é boa ou ruim numa moção descritiva. A gente meramente precisa enquadrar ela enquanto uma dádiva. A gente meramente precisa provar que a alienação ela configura esse gênero de dádiva, né? A gente está debatendo a definição de alienação, a definição de imposto. Bom, acho que essa moção, as moções descritivas são um pouco mais tranquilas. Alguém tem alguma dúvida? Não passo para a próxima. Não? Tá bom, vamos lá. Moções valorativas, gurizada. São uma das mais relevantes, assim, eu diria que é o top 2 mais relevantes. As moções valorativas é a que a gente está mais acostumado. Elas propõem um juízo de valor, positivo ou negativo, sobre determinado fato que ocorre no status quo. A gente precisa dizer se algo é mais positivo do que negativo ou mais negativo do que positivo. Basicamente, dar os prós e os contras ali, cada bancada com seu respectivo ônus, né? Isso impõe uma argumentação muito específica. A gente precisa ser muito comparativo nesse sentido, porque é sobre isso que o debate se trata, né? Então, uma estratégia muito utilizada nesse tipo de moção, né, que a maioria das pessoas comenta, inclusive nas capacitações, é que, por exemplo, vou pegar uma moção para exemplificar isso, da análise comparativa entre os cenários. Esta casa lamenta a glorificação da Operação Lava Jato. É muito útil que a gente utilize, nesse tipo de moção valorativa, de lamentar a glorificação de algo, imaginando dois mundos. O mundo A, em que a Operação Lava Jato foi glorificada, tal como foi, com seus respectivos impactos, com seus problemas, com suas positividades, e o mundo B, em que esse fato não ocorre e que não contaria com alguns dos impactos da glorificação da Lava Jato, com os impactos da glorificação da Lava Jato, né? Então, com base nisso, eu acho que é mais fácil da gente extrair sobre do que o debate se trata e o que é mais central. A partir dessa comparação, a gente pode efetivamente fazer uma análise comparativa de quais seriam as diferenças entre o mundo A e o B. Essas diferenças são positivas ou negativas? Vai ter dos dois, mas o teu ponto é argumentar que se o teu governo é mais positivo do que negativo ou vice-versa, né? E quem seria mais afetado por essa diferença entre os dois mundos? Esse é um estilo de argumento pragmático, né, que a gente tenta impactar o argumento. Por exemplo, na moção Esta Casa lamenta a glorificação da Operação Lava Jato, pode-se imaginar um mundo em que a Lava Jato é glorificada, por exemplo, no nosso, e que isso contribui, por exemplo, para uma narrativa de combate à impunidade, e que isso faz bem à sociedade, porque a sociedade sente um senso de segurança, um senso de combate à corrupção, que traz à tona a melhor ética que os seres humanos aqui do Brasil podem ter. É um senso de justiça pública, por exemplo. Isso é o que a glorificação da Lava Jato trouxe, a glorificação enquanto esse discurso predominante, né? E, de um outro lado, no mundo sem a Lava Jato, por exemplo, a gente poderia argumentar que alguns aspectos do Ministério Público, por exemplo, estariam melhores, o Ministério Público não estaria tão queimado com a opinião pública, o Ministério Público, de repente, não teria tanto essa função meramente acusatória, ele podia ser mais equitativo, porque com a vinda da Lava Jato, e a Lava Jato botando o MP em confronto à corrupção, põe uma carga de acusação ao Ministério Público que, de repente, não é a mais acertada para o nosso contexto, porque o Ministério Público deveria sopesar melhor, de repente pedir a inocência em alguns casos até, porque esse princípio de ampla acusação pode prender inocentes. Enfim,
são aspectos que vocês têm que valorar entre os dois mundos, né? Onde isso efetivamente aconteceu, na nossa realidade, e onde isso não aconteceria, dependendo da tua posição. E, cara, assim, ó, existe a maior pegadinha, o maior trick disso é que existem termos específicos. E a galera geralmente faz esse tipo de moção. Por exemplo, esta casa lamenta a glorificação da Operação Lava Jato. Não é para falar sobre a Operação Lava Jato especificamente. Não é para falar sobre os prós e os contras da Operação Lava Jato. É sobre a glorificação da Operação Lava Jato. E parece banal demais falar isso. Só que isso é central no debate. Esses termos específicos, vocês têm que atentar muito bem, porque eles retiram a centralidade de alguns argumentos e botam em outros. Essa última moção que nós debatemos, essa casa lamenta a alienação causada pelo Big Brother Brasil, não é um debate efetivamente sobre o Big Brother Brasil, é sobre a alienação. Então a gente tem que argumentar, na verdade, que o mundo com alienação do Big Brother Brasil é melhor, e não que o Big Brother Brasil traz benefício, que o Big Brother Brasil faz X ou Y, mas que a alienação causada pelo Big Brother Brasil. E, tipo, no último debate a gente saiu da moção completamente e argumentou sobre meramente o Big Brother Brasil em si, né? Opa, a Lisa tá entrando aqui. Mas, enfim, atentar para esses termos extremamente específicos que tem na moção, né? Para que a gente possa dar a maior centralidade aos nossos argumentos. Ou, por exemplo, esta casa aplaude a ascensão da cultura do cancelamento. Não é para a gente fazer uma comparativa desse mundo A e B da cultura do cancelamento. Nesse teve a cultura e nesse não teve a cultura do cancelamento. Mas sim uma comparativa de, nesse teve a cultura do cancelamento ascendiu as pautas públicas, ou seja, ascendeu as pautas públicas, ascendeu enquanto uma pauta relevante, ascendeu enquanto uma questão posta na opinião pública, e no outro mundo não. A cultura do cancelamento não é uma questão central, não teve essa ascensão nas mídias sociais, e por isso esse mundo possui algumas diferenças, alguns benefícios em relação a esse, e é sobre isso que se trata esse debate, qual seria o melhor mundo, né? Bom, eu acho que... mais uma coisa, existe essa estratégia de análise dos dois mundos, mas vejam bem, ela não é exatamente necessária. Isso dá ensejo a um argumento mais pragmático, um argumento que foca no consequencialismo, nos impactos, né? Quais seriam os impactos de diferença entre esses dois mundos? Mas existem outras maneiras de fazer essa argumentação, argumentos principiológicos, tendo em vista que a moção aqui valorativa é sobre valorar duas opções, enquanto positiva ou negativa, os argumentos principiológicos ganham muito destaque, muita força, e isso faz com que, em determinados casos, seja muito legal, muito importante trazer um argumento principiológico, e sobre isso, especificamente, a gente tem a capacitação do GRP aí, salva tanto no YouTube quanto no Classroom, para que vocês possam ver. Mas, enfim, é algo a se tentar. E as moções valorativas, em regra, trazem esses verbos ou expressões específicos de valoração, como lamenta, repudia, aplaude, faz mais mal do que bem. E vejam, geralmente, a análise, independente do verbo, vai ser isso é mais positivo do que negativo. Isso faz mais mal do que bem. Então, é muito importante nesse tipo de moção que vocês aceitem determinados ônus, que vocês aceitem, não necessariamente repudiem tudo que a outra bancada fala, mas nos dois cenários vão ter negatividades e positividades. O caso de vocês fica mais plausível na medida em que vocês debatem a melhor luz e aceitam que, no caso da bancada oposta, existem alguns benefícios. Mas mesmo com aqueles benefícios, vocês têm que provar que o caso de vocês traz mais ainda. Ou que, enfim, de repente, o benefício dele vira um efeito backlash. Bom, eu acho que é isso em relação às moções valorativas. Pergunto se vocês têm alguma dúvida. Não, a gente toca adiante, porque a ideia é ser rápido, né, nos tipos de moção mesmo. Nenhuma? Então tá, gurizada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Manda um ok alguém aí no chat, só para ter certeza que eu não estou falando sozinho. Baita, valeu, Bianca. Vamos lá, gurizada. Passando da moção valorativa à moção comparativa. Não é necessariamente um tipo de moção. Teoricamente, no último livro que eu li, pelo menos escrito por alguém da WDC, existiam 3 tipos de moção, o resto é variante disso, né? Moção de análise, que, enfim, culmina em alguns tipos de moção. Mas, enfim, moção comparativa é basicamente muito similar ao que é a moção valorativa. Só que a diferença é que a argumentação de uma prática em detrimento de outra, ela é mandatória, via de regra. Ou seja, tu necessariamente tem que imaginar esses dois mundos. Não é uma opção de argumento pragmático. É uma imposição.
E em alguns momentos essa moção te impõe, ela demanda que tu, por exemplo, hierarquize algumas condições. Eu trouxe duas moções específicas aqui, por exemplo, esta casa acredita que as universidades brasileiras deveriam eleger como sua primeira finalidade a extensão universitária em detrimento da pesquisa universitária. Vejam bem, a moção dá um comando muito específico. O comando específico vocês têm que argumentar de por que seria melhor para as universidades brasileiras, por que seria melhor, mais positivo, que as universidades brasileiras elegessem como primeira finalidade a extensão, em vez de eleger como primeira finalidade a pesquisa. É basicamente argumentar uma em detrimento de outras, vocês podem usar o mesmo esquema da moção valorativa, só que lembrando do comando que a moção dá, nunca esquecendo disso. Porque em determinados momentos existem comandos, por exemplo, esta casa acredita que o combate às discriminações sociais é mais importante do que o combate às discriminações econômicas. Nesse sentido, tu tem que necessariamente hierarquizar, tu tem que fazer exatamente aquilo que a moção pede, do contrário, tu vai estar debatendo fora dela. Por favor, não esqueçam de comparar efetivamente os casos, porque não é porque a moção está dando comando que tu não precisa efetivamente comparar no teu discurso. Nessas moções, inclusive, é mais central ainda que se compare o discurso. Bom, e a outra moção na final do BBB 21, esta casa votaria para que o Gilberto fosse campeão em detrimento de Sara. Ou seja, quais que seriam os benefícios, os malefícios de um mundo em que... Por que a gente votaria? Por que seria mais positivo votar no Gilberto do que votar na Sara? Quais que seriam as diferenças em relação a isso? Bom, eu não quero entrar muito nos exemplos específicos das moções, porque o exercício final é meio que isso, e eu acho que vai ficar muito cansativo se eu o fizer. Mas, basicamente, vocês entenderam o esquema geral? Espero que sim. Bom, posso passar para a próxima? Contrários se manifestem, a favores fiquem em silêncio. Discrepância, vamos passar para a próxima. Mas, enfim, a comparativa é muito parecida com a valorativa, né? Só tem essa questão de imposição de um determinado comando de comparação. Moção de agente. Botei fora de ordem, mas é isso. Moção de agente botei bem fora de ordem, mas é isso. Moção de agente é basicamente a moção que te propõe que tu debata algo central e relevante ao interesse do agente em questão. Todos os argumentos centrais do debate, todos os argumentos que ganham o debate devem ser pautados em como eles afetam o agente e os grupos de interesse para especificamente o agente. Por exemplo, não é que tu não possa dar um argumento fora do interesse do agente, é que tu tem que necessariamente conectar o interesse do agente porque tu é o agente nesse tipo de moção. Tipo, esta casa, enquanto o governo do Rio Grande do Sul se separaria do Brasil. Tu trazer os benefícios ou malefícios para o restante do Brasil não é central, porque a gente, nesse ponto, é o governo do Rio Grande do Sul. A gente tem que pensar em como isso vai trazer benefício ou malefício para a gente. Agora, por exemplo, se vocês trouxessem nessa moção um benefício para o Brasil, um malefício para o Brasil, que impacta positivamente o governo do Rio Grande do Sul, daí isso tem relevância, porque isso diz respeito, essencialmente, ao agente que é central nesse tipo de moção. Por exemplo, se o Rio Grande do Sul se separasse do Brasil... eu odeio essa questão de separação, tá? Não confundam com o sulismo, mas se o governo do Rio Grande do Sul se separasse do Brasil, determinados mercados consumidores externos do Brasil comprariam do Rio Grande do Sul. Isso, embora traga um malefício para o Brasil, é algo que, essencialmente, traz um benefício para o governo, e por isso é um argumento central. Por que isso faria bem para o governo? Ou em questão de popularidade, né? Por que o Rio Grande do Sul se separar faria com que os gaúchos tivessem um sentimento mais patriota, e no que isso desembocaria? De repente, um serviço mais ético, mais fiel à pátria do Rio Grande do Sul. Enfim, o ponto é que tem que fazer sentido para o agente, especificamente, nada além disso. Esta casa, no lugar de Michel Temer, não se arrepende de nada. Cara, o Michel Temer pode ter feito 1.500 coisas erradas no mandato dele, vocês podem achar isso, eu posso achar isso, mas o fato é que a única argumentação que é central é a argumentação do lugar do Michel Temer. E é muito fácil de confundir isso, porque o Michel Temer foi o presidente do Brasil, por exemplo, e tem vários casos que são dessas nuances, assim, né? Então, a gente tende a argumentar, por exemplo, não,
o Michel Temer foi negativo para o Brasil porque ele cortou investimentos da educação, isso fez com que os estudantes universitários tivessem condições mais precárias de atuação e fez com que as universidades, enfim, perdessem algum do seu poderio de pesquisa que poderia estar sendo usado para efetivamente mudar a realidade. Foi uma baita, assim, um relativamente bom argumento, mas não nesse tipo de moção, porque isso não impacta diretamente no Michel Temer. Agora, se vocês falarem que esse corte nos investimentos de educação fez com que os estudantes se revoltassem e batessem muito no Michel Temer, criticassem muito ele, jogassem o ovo na casa dele, isso impacta o Michel Temer, porque ele pode se arrepender de ter tomado ovada na casa, entendeu? Para efeitos desse debate, o Michel Temer ter tomado ovada na casa é mais relevante do que um malefício para o Brasil, que ele não necessariamente se arrependa, sabe? Ou, por exemplo, esta casa, enquanto governo russo, preferiria lembrar da Revolução Russa como uma tragédia em detrimento de como um momento para a glória do país. Basicamente pensar qual a narrativa que vai trazer mais benefícios para o governo russo, que é o agente. Se ele vai ter mais apoio da população, por exemplo, e isso é diferente de uma moção de esta casa acredita que o governo russo deveria lembrar da Revolução Russa como uma tragédia em detrimento de um momento de glória. Porque esta casa acredita que o governo russo deveria, quer dizer que a gente está sopesando positivo com negativo. Quer dizer que a gente está falando, não, isso seria mais certo, isso teria mais pontos positivos. Enquanto no tipo de moção de a gente simplesmente tem que falar o que vai ser melhor para o governo russo. Ou para o Michel Temer, ou para o Rio Grande do Sul. Enfim. E, por fim, nós temos o tipo de moção que tem uma centralidade muito grande, e eu botei ela no final porque ela diz respeito ao pensamento estratégico, né? É o tipo de moção propositiva. Assim, não que eu seja um grande debatedor, mas para mim é a mais importante. A moção propositiva defende a ampla defesa de uma ação ou de uma política, né? E especificamente é importante que se delimite nesse tipo de moção os entornos da política. É o tal do modelo de policy. Esse tipo de moção... Caiu, né? Alô, voltei? Vocês me escutam? Fechei sem querer. Escutamos. Beleza. Tá, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Fechou. Tá. É o seguinte, ó. Embora eu saiba que vocês sabem que tem que dar um modelo que são um mecanismo para fazer uma moção propositiva, ou seja, dar o modelo de como essa política vai ser feita, existem alguns entornos mais legais que a gente efetivamente não está usando para o debate. É necessário considerar para o nosso modelo de política. Que é bom que eu dê um exemplo, é bom que use uma moção de exemplo. Esta casa legalizaria o aborto. Esse foi um exemplo dado por outra capacitação também, só para dar o crédito. Esta casa legalizaria o aborto. Vejam bem, é importante que como a gente legalizaria, tomaria essa ação, imporia essa medida, e a gente dê os contornos dessa medida. Ou seja, o que está sendo proposto, o que vai ser feito, por quem vai ser feito, onde vai ser aplicado, como vai ser aplicado, e isso não é apenas para dar robustez à tua argumentação, dar plausibilidade, dar relevância. Isso, em especial, é um nicho de argumentação estratégica que pode ser utilizado para ganhar os casos, que tu pode utilizar isso como uma espécie de blindagem, uma espécie de pré-refutação. Tu pode mitigar os danos que o outro caso pode causar a ti com base nesse modelo. E o que significa esse modelo? É basicamente dar os contornos de como isso vai funcionar na realidade. Essa casa legalizaria o aborto, por exemplo. Cara, a oposição pode simplesmente me falar, não, vocês estão matando gente porque feto é gente, é um bebê em gestação, vocês estão cometendo infanticídio, e isso é um argumento que, moralmente falando, pode ter alguma relevância, até porque o aborto não é legal no Brasil em razão disso, né? Mas, vejam bem, por exemplo, enquanto governo, dando um modelo de como isso seria aplicado, tu blinda os teus casos de diversos problemas. Por exemplo, falando que o aborto só seria legalizado em gestações até X semanas. Tu previne esse argumento do infanticídio na medida em que tu só vai deixar o aborto acontecer até
até quando o bebê for um feto, não quando ele for efetivamente um ser humano com um pensamento, uma criança. Porque isso previne o argumento do infanticídio ou mitiga os danos dele, justamente porque o feto não tem a emoção sensorial, a emoção ou o aparelho sensorial de um bebê. Ou, por exemplo, como isso vai ser feito? Isso vai ser indolor para o feto, logo previne também o argumento de que isso eticamente é ruim ou mal, porque isso vai, enfim, além de matar o feto, vai causar dor nele, a gente está provocando dor a um recém-nascido que não teve nenhuma experiência de vida. E prevenir efeitos backlash também com esse modelo, na medida em que, assim, o aborto, por exemplo, é uma medida que é controversa. Assim, claro que dentro do campo da opinião crítica, ela é um determinado consenso, mas é uma medida controversa no campo da opinião pública. Por exemplo, existem alguns possíveis efeitos backlash num aborto mal feito. Cara, o psicológico da mulher que vai fazer o aborto, por exemplo, é algo extremamente delicado e que pode servir como um argumento robusto da oposição. Porque, se a gente legalizar o aborto, algumas mulheres não estarão preparadas para realizar esse aborto, ou elas podem entrar em depressão pós-aborto, podem se arrepender dessa decisão. Enfim, tem uma série de problemas que podem acontecer com as mulheres, que são grandes interessadas nesse tema do aborto, e a oposição pode argumentar isso. Como que a gente previne esse efeito backlash? A gente previne esse efeito backlash dando um modelo seguro, dando um modelo, por exemplo, implantando que o nosso modelo vai ter uma avaliação psicológica antes de que ocorra o aborto. Falando isso, tu não exatamente previne todos os ataques da oposição, mas percebam como tu mitiga muitos danos que a oposição pode causar ao teu caso. Deixa eu ver quais outras moções eu botei aqui. Esta casa baniria cigarros. Ou esta casa legalizaria as drogas. São exemplos muito similares. Acho que as drogas é mais relevante para essa questão de efeito backlash. São moções pastelão, mas elas são bem exemplificativas, né? Dá exemplos do funcionamento, dá detalhes acerca do funcionamento da política, da implementação dessa política, é o que vai dar uma robustez relativamente grande ao teu caso. Por exemplo, quando tu fala que esta casa legalizaria as drogas, e esse é um ônus muito grande que as primeiras bancadas, que as primeiras pessoas a falarem tem, por exemplo, líder do governo tem, de dar os contornos disso, existem 1000 pontos que a oposição pode atacar o governo em essa casa legalizaria as drogas. Mas tu pode mitigar isso falando, por exemplo, que seriam todas as drogas ou não seriam todas as drogas? Teria uma idade mínima de compra, daí tu já mitiga um possível argumento de vício infantil. Onde é que isso vai ser vendido? Como vai ter alguma política de qualidade para prevenir o efeito backlash nos próprios usuários? Ou vão existir políticas educacionais, políticas públicas educacionais em relação a isso, para que os usuários, enfim, tenham uma acessibilidade à educação e possam controlar o vício e que possam usar isso de uma maneira que não seja danosa à sua saúde. Cria-se basicamente um modelo de como a política vai ser feita para que se previna os ataques de outras bancadas. E no final a gente tem que se questionar efetivamente se a medida que vocês estão propondo é efetiva para a resolução do problema, né? Alguma dúvida em relação a isso? Porque essa questão da blindagem agora vai ser mais abordada. Nada? Beleza. Vamos lá, gurizada. Agora eu quero que vocês me falem comigo um pouco. Eu quero que vocês classifiquem as moções que estão no slide. São moções muito parecidas. E me deem um certo detalhamento. Assim, não, o que tu tem que fazer nessa moção enquanto governo, por exemplo? Alguém se dispõe a me dar uma mão nisso aí? Por exemplo, esta casa proibiria zoológicos. Alguém sabe dizer que tipo de moção é essa e o que exatamente tem que fazer? Tá passando um avião aqui. Bora, preciso de participação. Falem. Vamos, gurizada. Calil, Helena, Bianca, Caroline, Christian. Porque um dos principais pontos aqui, na verdade, não é a capacitação para ouvir, tá ligado?
principal ponto dessa capacitação é justamente o exercício, porque eu acho que vocês teoricamente sabem disso, mas eu sinto que a gente não sabe aplicar isso na prática, entendeu? E esse é um primeiro medidor de temperatura para ver se vocês minimamente entenderam os tipos de emoção e se a gente pode seguir adiante no conteúdo mais avançado. Então, eu realmente preciso saber que vocês entenderam, tá ligado? Ô, Thales, coloca aí no chat, tipo, para ajudar, talvez, a galera, os tipos de emoção, que daí pode ser mais fácil de... Beleza. Eu passei correndo os tipos de emoção, não deixei nada, né? Vou botar aqui. Vai, eu vou falar então a segunda, tá? Tá, a segunda é a emoção de agente. Perfeito. Emoção de agente. Esta casa, enquanto pai, não levaria seu filho para um zoológico. Elisa, me diz aí, então, já que tu respondeu, o que era essa emoção? O que tu tem que fazer para ganhar esse debate? Tá, se eu estiver do lado do governo, eu tenho que... Enquanto, tipo, mostrar, né, como pai, tipo, tomando o lugar do pai, por que não seria bom pro meu filho levá-lo pro zoológico? Tipo, quais seriam os prejuízos, né? Tipo, nesse trade-off aí de levar e não levar, por que seria melhor não levar? Tomando, tipo, tendo em conta que eu tô no papel de pai, né, e vendo, por exemplo, o bem do meu filho, assim. Perfeito, guria. Isso abre um leque de argumentação específica, por exemplo, da forma parental, é bem interessante. E reparem como é muito diferente cada uma dessas emoções, e às vezes, se aparece no debate, a gente só parte pro prep time com a dupla porque tem pouco tempo e não repara nisso, e às vezes argumenta totalmente fora da emoção. Tá passando mais um avião aqui, peraí. Ó, a primeira, Bianca, exatamente, a primeira é propositiva, é uma política. Vejam a diferença entre a primeira e a terceira. Esta casa proibiria zoológicos e esta casa lamenta a existência de zoológicos. Como a Bianca falou, a primeira é propositiva, a terceira é valorativa. Na primeira, tu tem que dar basicamente um modelo de como proibir os zoológicos, como que tu faria isso, porque isso seria bom, e criar determinada base para isso, como isso se daria, quem faria isso. Ao passo em que o objetivo da terceira moção não é dar um modelo, não é dizer como que vai acontecer a proibição dos zoológicos, é meramente sopesar se é mais positivo ou mais negativo que existam zoológicos. Pode parecer muito parecido, mas o ângulo do debate é completamente diferente. E por fim, a quarta, isso aí, Carol, é uma descritiva. Eu esqueci até de botar no chat, mil perdões, porque está enquadrando a espécie zoológico no gênero forma de tortura. Ou seja, é central aqui que a gente meramente consiga enquadrar o zoológico e as suas respectivas repercussões, né, no mundo da vida, enquanto uma forma de tortura, enquanto uma forma de sofrimento animal, de repente, ou uma forma de, enfim, cativeiro, né? Tem várias linhas argumentativas nesse sentido. Mas os ônus em relação a cada uma dessas emoções é completamente diferente. Bom, falado isso, eu estou tentando passar aqui, estratégia de debates. Vocês estão tranquilos com os tipos de emoção, mais ou menos, assim? Porque, tipo, esse é o momento para tirar dúvidas em relação a isso. Isso é uma coisa que parece banal, mas às vezes, enfim, dá uma pegadinha, né? Essas acredita que é complicado. Bom, pensar estrategicamente, gente. Por que a gente está estudando leitura de emoção também? A gente está estudando leitura de emoção porque a leitura de emoção permite que a gente faça tenha uma visão estratégica do debate e possa antecipar, antever alguns pontos das outras bancadas e fazer com que o nosso caso tenha mais relevância e responda melhor ao outro caso. Essa parte eu peguei de algumas páginas do Winning Debates, que é um livro que um campeão do WDC escreveu há um tempo atrás,
E, enfim, eu não consegui traduzir tanta coisa assim, mas eu traduzi uma parte, pelo menos, para dar uma noção para vocês. E se depois vocês quiserem que a gente fale mais sobre estratégia de debate, dá até para fazer uma capacitação específica, porque é uma coisa, enfim, que pode ter contornos muito avançados, assim, dá para aprofundar bastante. Eu vou fazer só o base aqui. Bom. Peraí que eu só preciso pegar uma aguinha ali que minha garganta tá me matando um minutinho. Tá sem água no filtro, vamos lá. Bom, existem algumas previsões que a gente pode fazer no debate e algumas refutações que a gente pode pensar de antemão, na verdade. Só para dar um flagging para vocês entenderem o que a gente está fazendo, tá? A gente falou sobre tipos de moções, a gente falou sobre o que mais ou menos tem que fazer para ganhar em cada tipo de moção, para que vocês possam ter uma noção clara disso e efetivamente aplicar. Agora, a gente vai falar sobre algumas hipóteses específicas de aplicação disso, e depois vai ter um exercício do super caso, que a gente não vai precisar fazer sincronamente, mas é um treino individual que é importante que vocês façam. Bom, o ponto desse slide aqui é o quê? Existem determinados clashes, determinadas questões, né, que se fazem necessárias quando a gente está argumentando. Por exemplo, quando a gente é governo, a gente precisa seguir uma determinada cadeia lógica para provar algo. Isso fica muito claro nas moções mais pastelões, que eu acho que vocês estão mais acostumados. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No debate sobre a legalização da maconha, tu pode antecipar sobre o que as equipes vão discordar e antever isso, e o governo tentar blindar esse ponto e a oposição tentar quebrar essa corrente lógica. É basicamente o ônus de cada um ali. Então, existe uma série de questões que a gente tem que fazer no encadeamento lógico para que o nosso caso seja relevante, plausível e, enfim, antes de mais nada, faça sentido. Por exemplo, no debate sobre a maconha, a gente pode pensar o quê? Que existe sempre, em todos os debates, uma questão fundacional e precedente que dá lugar à outra. A questão fundacional e precedente, segundo o cara do Winning Debates, no debate sobre maconha, por exemplo, indivíduos têm direito à autonomia? Isso é a primeira coisa, a questão fundacional que está por trás de tudo. Depois da gente provar por que os indivíduos têm autonomia, a gente tem que responder a questão de se o direito à autonomia do indivíduo é violado pela proibição do uso recreativo de maconha. Percebam como a gente parte, ok, tem autonomia. Agora, esse direito à autonomia é violado pela proibição? E se ele é violado, se a gente conseguir provar isso, a violação dessa autonomia é significante ou relevante o suficiente para compensar os danos que podem ocorrer com a legalização da maconha? Percebam que é um encadeamento lógico. Tem uma questão precedente, tem uma questão posterior, tem uma questão mais posterior ainda. Tudo isso se interliga e tudo isso é codependente. Ou seja, a terceira questão, ou seja, a questão de se a violação dessa autonomia da maconha, de fumar maconha, se violar essa autonomia é relevante o suficiente para que a gente encare os danos disso na prática, isso possui uma questão muito mais fundacional. Se por exemplo, o direito da autonomia do indivíduo é violado pelo uso da maconha. Então, basicamente, o que é pensar estrategicamente para o governo nesse sentido? Pensar estrategicamente para o governo é analisar de antemão essas questões precedentes que vão existir no debate, que em vários debates, inclusive depois que a gente ganha experiência, ficam cada vez mais óbvias, né? Por exemplo, no debate sobre liberalismo, a gente sempre sabe o que vai acontecer, e a gente tenta analisar essas questões precedentes na progressão lógica para fazer um prep efetivo e preparando de antemão algumas determinadas blindagens. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês do caso da legalização do aborto. A gente sabe que existem... Deixa eu pensar em um exemplo claro para não precisar ficar me repetindo aqui. Por exemplo, na questão isso diz respeito muito àquilo que a gente comentou das moções propositivas do modelo, né? Porque é uma espécie de blindagem que a gente faz no nosso caso. A gente pressupõe que quando a pessoa vai defender o aborto e vai implantar essa política, isso pode ter um efeito backlash, por exemplo, das mulheres, e tu pensando o que a oposição vai fazer antes,
tu pode criar esse modelo de policy que vai antever, por exemplo, o argumento do infanticídio, ou o argumento o backlash das mulheres, do efeito psicológico. Tu tem que proteger a tua cadeia. O governo tem que proteger a sua cadeia argumentativa para que ela sobreviva, basicamente. E anteceder esses ataques da oposição, né? Porque tem ataques rotineiros que a oposição pode fazer a esses argumentos, e conforme a gente vai treinando mais, a gente vai entendendo quais são esses ataques rotineiros, os ataques mais óbvios. E por isso que a gente vai fazer o próximo exercício, inclusive. Essa é a razão de ser dele. E a oposição, existe uma vantagem na relação dessas questões com a oposição, porque cada questão serve de fundação para a próxima. Então, a oposição pode focar todo o esforço argumentativo, né, dela, o esforço de refutação dela, em quebrar um estágio específico dessa progressão lógica, quebrar a cadeia lógica do governo. E quebrando um passo dessa cadeia lógica, a medida, por exemplo, não pode mais ser aplicada, porque é muito, muito danosa. Se a oposição, por exemplo, identificar, nesse caso do aborto, um problema muito específico se a oposição focar o governo não se protegeu direito, a oposição foca todos os esforços no efeito backlash refutativo, né, que o efeito backlash vai ter nas mulheres, e quebra exatamente esse ponto, bate exatamente nisso. Ou, por exemplo, o debate sobre a maconha. Os indivíduos têm direito à autonomia, depois, o direito à autonomia é violado pela proibição do uso recreativo, e depois, essa violação é significativa o suficiente para que a gente arque com os danos que pode acontecer com a legalização. Cara, se a oposição resolver bater na segunda questão, ou seja, que o direito à autonomia do indivíduo não é violado pela proibição do uso recreativo de maconha, isso já destrói o caso isso já, pelo menos, mitiga enormemente o caso do governo, na medida em que eles não provam um ponto precedente que daria ensejo ao próximo ponto deles. Tu pode sempre pensar, e essa é uma análise muito, muito importante para se fazer nos debates, olhar para o caso adversário, pensar essas questões precedentes e olhar no caso adversário o que tu acha que é mais batível, o que está mais fraco, o que não foi provado decentemente. Existe alguma questão fundacional que eles não explicaram? Porque se existe, por exemplo, eles fazem uma medida linda, uma medida maravilhosa, mas se num passo anterior do processo essa medida não ficou provada como vai acontecer, por que ela vai acontecer, não, por exemplo, não se deu uma garantia de por que isso efetivamente vai acontecer, as pessoas vão aderir, tu pode bater nessa questão, e eles têm um caso lindo. Os benefícios seriam lindos, mas tu prova que isso não acontece na realidade e tu quebra a argumentação lógica deles. Basicamente isso, por cima, a questão de pensar estrategicamente. Existe esse quadrinho aqui, que eu acho que eu não vou dar muita atenção no slide, porque ele faz parte de uma explicação um pouco maior sobre clashes e sobre os problemas das moções, né? E isso exigiria uma capacitação específica, eu acho. Porque, basicamente, só explicando esse quadrinho aqui, tem a moção ali em cima, essa casa baniria fumar em locais públicos, e existem ali embaixo alguns clashes, né? Por exemplo, o primeiro clash, fumar nesses locais é ruim para a saúde pública, por exemplo? Tem esse clash primeiro. Depois, quais vão ser as consequências econômicas? Ou, enfim, os fumantes têm direito de fumar em público? Em cada um desses clashes, ele pode ir para um lado ou para um outro, a depender da força de argumento de quem levou o ponto, e eles podem essas áreas podem ficar maiores ou menores, a depender da relevância que deu para o argumento. Então, de repente, se tu tem um ponto bem fundamentado, e tu deu relevância para esse ponto, ele pode ser mais impactante, pode ganhar um debate em detrimento de vários pontos sem relevância do adversário. Mas, enfim, isso é uma questão para outra capacitação. Vamos lá, para o exercício, gurizada. Super caso. É o seguinte, a gente falou aqui muito sobre leitura de moção e sobre como a gente faz, o que a gente tem que fazer em cada debate específico. A gente meio que sabe isso, e agora eu tenho segurança de que vocês também sabem isso e eu sei isso, porque a gente acabou de conversar sobre isso. Só que a gente não necessariamente consegue aplicar isso, é aquele negócio que eu falei no início, tu pode saber e não conseguir aplicar. Então, dando os créditos para a Jéssica, que foi a pessoa que trouxe isso naquela capacitação dela de como chegar à sala 1 em um ano, existem 2 exercícios muito úteis que a gente pode fazer individualmente, como uma equipe de competição, também de atletas, porque não necessariamente debater, tu vai debater uma vez por semana e vai ficar no nível competitivo, trata-se de treino, trata-se de dedicação, mais do que qualquer espécie de dom, né? Ninguém nasce com o dom de debater, e se nasce, uma pessoa esforçada
pode literalmente passar o herdeiro do dom de debater. O Wellington também, o Wellington que mandou a letra de mandar esse exercício aqui, eu não sei se o chat fica gravado, mas eu espero que não. Bom, o que é o exercício do supercaso? Só para informar, ele fica assim. Que beleza. E a gente vai ter problemas por causa do debate inaugural, então. Mas, bom, basicamente, o que é o supercaso? Cara, todo mundo está familiarizado com o que é um teste de moção? O que um CA faz? Enfim, cria uma moção e depois tem que testar para ver se ela é equitativa, se ela tem determinados pontos para a oposição, se ela tem determinados pontos para o governo, se ela é equilibrada, enfim, vários aspectos a serem conferidos na moção, né? E para fazer esse teste de moção, tu basicamente tem que explorar ela, tu tem que traçar as linhas possíveis, tu tem que usar as métricas possíveis, tu tem que analisar o que é possível dentro dela e explorar isso, aprofundar, né? E o que é esse exercício? É basicamente rodar um teste de moção sozinho. Pegar uma moção e efetivamente aplicar isso que a gente está conversando aqui. É fazer um prep time ideal, que abrange tantas métricas quanto possíveis. Vocês vão pegar uma moção. Por exemplo, aquela do Tribunal do Júri. Esta casa aboliria o Tribunal do Júri. Vai pensar um caso do governo, vai pensar um caso ideal para o governo, toma teu tempo, faz um caso bom para o governo, pensa o framing, pensa alguns argumentos que tu pode dar em métricas diferentes, por exemplo, economicamente falando, o que o governo poderia falar? Politicamente falando, tem esse argumento para o governo. Juridicamente falando, existe essa questão aqui. E com base nisso, tu vai se acostumar a montar algumas linhas, algumas métricas, depois de perceber o que tu tem que fazer no debate. E assim, é muito bom para praticar. É muito bom para praticar a construção de caso, porque, enfim, o exercício é tu identificar o problema da moção e tentar ir respondendo ele com todas as métricas possíveis. Fazendo isso aos montes, tu cria o hábito, tu passa a identificar, inclusive, os pontos mais relevantes. E uma coisa positiva, inclusive, que também a Jéssica falou, foi que, cara, é interessante que tu faça esse teste de moção, por exemplo, um dia no governo ali, faz tipo, o caso dessa moção, caso do governo, e no outro dia, tu faz o caso da oposição, tu tenta se auto-refutar tu faz a oposição como se o caso do governo fosse aquele que tu fez também, porque daí tu vai encontrar furos. No teu caso de governo, onde tu vai poder, inclusive, treinar a blindagem, porque, tu vê, não, esse eu queria dizer antes, entendeu, com a blindagem. Tu vai ver, eu, enquanto oposição, bateria nisso. Logo, eu, enquanto governo, tenho que blindar isso. Tu aprende na experiência prática o que pode ser blindado, o que é mais provável que a oposição bata, porque, enfim, tu também vai ser oposição, tu vai ter a oportunidade de bater, e a gente segue, às vezes, um senso comum nos debates, e com isso a gente, enfim, treina essas questões específicas. Eu botei enquanto fragmentado, porque tu vai ser a defesa e a oposição, e isso estimula que tu pode fazer argumento social, político, econômico, religioso, moral, e isso estimula que tu encontre defeitos no próprio caso e que tu treine diversos aspectos, como as pré-refutações, por exemplo, tu vê, depois que tu faz isso muito, cara, por exemplo, fiz um treino de moção, fiz um super caso sobre uma questão da saúde, por exemplo. Cara, depois que tu foi governo e oposição, e tu sabe, inclusive, o que a oposição vai refutar, tu sabe que tipo de ou tu faz segundas bancadas depois, tu sabe que tipo de pré-refutações tu precisa fazer no teu caso no início, para que as segundas bancadas não te tirem do jogo. Tu sabe que tipo de pré-refutações tu tem que fazer se tu não é a última bancada a falar. Tu sabe que tipo de blindagem tu tem que fazer para ser mais efetivo, para mitigar os maiores danos, né? Quais que são as linhas principais de cada moção. E com isso, enfim, tu cria o hábito de identificar essas linhas e de efetivamente argumentar sobre elas. É importante. Wellington, tu quer fazer algum comentário sobre isso antes? Não, só queria reiterar que é sempre importante a gente prestar atenção nos principais tipos de clash que podem surgir, para que a gente possa realmente entender, porque isso que o Thales está falando de pré-blindar o caso, ou de fazer uma mureta mais forte, uma muralha mais forte para não deixar que a segunda metade do debate te derrube, é importante entender a diferença, por exemplo, entre um clash de argumentos sociais e políticos,
de um clash religioso moral, que já vem para um lado mais valorativo, né? Ele não fica tanto num lado de impactos, enfim. Então, entender que cada tipo de debate, de argumento sendo utilizado, vai ter um sopesamento diferente de como fazer. E aí, dependendo da métrica que vai ser trabalhado, também isso daí vai sofrer uma influência. Então, só para ressaltar que são vários fatores que cada um acaba meio que criando uma configuração específica. E aí, por isso que é tão importante treinar o supercaso em várias moções diferentes para que a gente possa ter essa noção na prática mesmo, como experiência. Obrigado, Thales. Não, baita, cara. Mas assim, e isso que o Wellington falou é muito legal, porque, cara, pensa assim, ó, tu tem um tipo de moção específica ali que debate um tema muito recorrente no mundo dos debates. Existem muitos temas muito recorrentes. E tu percebe, e tu faz um argumento político, tu faz um argumento social, tu faz um argumento econômico. Quando tu é governo e oposição, tu pode perceber qual que é o teu argumento mais central, qual que é o teu argumento mais relevante. Tu percebe que, na comparação entre as métricas, possuem algumas que, por exemplo, tem um framing que a torna mais relevante. Esse framing é o melhor framing possível para esse tipo de moção. E com base nisso, tu já chega no debate otimizado, sabendo o que pode ser usado, o que a outra bancada pode usar, o que tu pode pré-refutar, o que tu pode blindar, no que tu pode bater para deixar o caso deles mais fraco, o que eles potencialmente vão usar de mais relevante. Enfim, é um treino individual muito importante para quem quiser treinar e debater competitivamente, tá na mão, sabe? E outra, supercasinho. Supercasinho é outro que a Jéssica mandou também. Esses nomes acho que foi a gente que inventou, cara. Mas não liguem na primeira parte do slide ali. O supercasinho é o quê? Basicamente fazer um prep time identificando qual que é o problema da moção, qual que são os stakeholders, qual que é a métrica mais relevante, qual que é o framing que deve dar, enfim, identificando essas questões assim, para tu se acostumar a identificar elas rapidamente no prep time do debate mesmo. O supercaso, tu pode tomar algum tempo a mais, tu pode tomar tempo elaborando as linhas, porque isso é um conhecimento agregado que tu vai levar para o debate. O supercasinho é mais para tu se acostumar a identificar essas questões da moção, a identificar a métrica mais relevante, a identificar o problema da moção, ligeiro. Tu pode fazer em 15 minutos ou menos, por exemplo, esse supercasinho. Identificar, por exemplo, o tipo da moção, o que tu tem que fazer para ganhar. O status quo do problema, o status quo, o problema do status quo. Qual o framing que daria maior relevância para aquele problema, para tu poder argumentar em cima? Qual que é teu ônus enquanto governo? Qual que é teu ônus enquanto oposição? Quais aspectos as casas potencialmente vão concordar e discordar? Quais que são as discordâncias, os clashes mais relevantes? Qual que é o stakeholder mais relevante? Quais são os melhores impactos que tu pode trazer? E como aquele caso resolve o debate? Tipo, isso não precisa fazer elaborar os argumentos. Pode anotar, não, esse debate se resolve assim. Esse é o tipo de moção que tem que fazer isso. Esse é o status quo, esse é o problema, e esse framing seria melhor. Isso é mais rápido do que o supercaso, porque no supercaso é para tu efetivamente construir um caso. Tá passando um avião aqui. E a ideia é que vocês construíssem um supercaso, fizessem um discurso de primeiro-ministro gravado e mandassem para a gente da coordenadoria avaliar, da diretoria. Mas eu não sei se vocês estão dispostos a isso, é sábado, a gente pode dar um tempo e de repente deixar isso aberto para quem quiser fazer, sabe? Porque, enfim, eu não estou aqui para obrigar vocês a gastar o final de semana de vocês com debate, mas eu estou aqui para ajudar quem quiser melhorar a melhorar. Então, se alguém quiser uma moção para fazer esse supercaso e depois compartilhar comigo como é que aconteceu, como é que foi, qual linha tu achou mais interessante a gente debater sobre isso, apontar alguma coisa interessante, alguma garantia que tu podia ter dado, algo que tu pode, enfim, melhorar, é bem massa. E a gente pensou eu posso parar de gravar aqui, já que acabou a capacitação, né, gurizada? Agora é mais, enfim, internamente na STD. Obrigado para quem assistiu aí, forte abraço.